Glória a Deus, aleluia. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Levante as suas mãos. O Senhor tem nos sustentado, amados. Ele tem nos reerguido em meio a todas as aflições. Ele tem sido conosco, Ele tem sido com você. Você precisa ter convicção de quem é o teu Deus e que Ele vai à frente das batalhas por você. Amém? E quando eu estava preparando essa palavra, Deus me deu uma palavra, depois me deu outra palavra, e eu dizia: Deus, o Senhor está falando comigo, mas eu sinto que não é ainda isso que o Senhor deseja. Eu acho que o Senhor já estava ministrando para mim coisas que eram para mim. Sabe quando Deus assim, pega você para lhe ensinar, para lhe corrigir em algumas coisas? E eu dizia: Deus, eu não estou entendendo, porque eu estou sentindo a tua presença, mas eu não estou sentindo o que eu sentia sempre quando eu vou separar esse período para o Senhor. Aquela confirmação realmente assim que você sente a presença de Deus mais profundo mesmo, de você lhe invadindo, e você sabe que é aquilo. E aí eu fiquei: Deus, Senhor, não acredito, meu Deus, não tô, acho que não é isso. E aí veio outra palavra. E ali veio falando no meu coração. Mas eu, Senhor, não é isso que o Senhor quer levar para a igreja. E depois que Deus me deu esse tema, que Deus realmente trouxe essa palavra aqui que eu venho trazer para vocês, do Senhor, foi que eu vim entender com alguns acontecimentos que algumas pessoas comentaram comigo. Eu vim entender o porquê dessa ministração. E eu fiquei: Deus, Senhor, só Deus mesmo. É porque realmente o Senhor queria compartilhar algo com a igreja. E eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado agora e com a autoridade que o Senhor colocou sobre você. Você olhasse para ela e dissesse para ela: ei, eu não vou desistir. Ei, eu não vou parar. Ei, olhe bem para mim. Eu não vou recuar. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, porque nós não vamos a nenhum outro. E Pai, nesse momento nós queremos Te pedir para que o Senhor pegue agora essas palavras. E assim como está na Tua palavra, o que está ligado na terra, está ligado nos céus, assim o Senhor venha ligar agora essas palavras que foram lançadas através das nossas bocas. Que o reino espiritual possa estar ouvindo agora, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor venha fazer com que essas palavras, Deus, que nós falamos hoje, venha realmente surtir um efeito entre nós, amém? Amados, nós precisamos estar fortes, nós precisamos ser mais fortes do que nós somos. Quantos aqui já passaram por muitas aflições na sua vida? Levante as suas mãos. Eu creio que todos passaram por aflições. Assim como eu, você passou por aflições. Assim como você, Jesus, passou por aflições. Assim como Jesus, os seus discípulos também passaram por aflições. E não só essas aflições são para os cristãos. Eu quero que você entenda que aqueles que também não são cristãos passam por aflições. Então o mundo que gira em torno de nós, ele gira. E uma hora você e eu vamos estar no topo, e outra hora nós vamos estar nos vales. Isso é um ciclo. E eu não sei porque nós nos paramos e nós ficamos como se cegos, sem entender que isso é um ciclo. Esse é o ciclo da tua vida, esse é o ciclo da minha vida. Uma hora nós estaremos no topo, uma hora nós estaremos nos vales. E por que nós ainda não aprendemos a andar nos vales? Por que eu e você não nos posicionamos a andar nos vales da forma como Jesus deseja que eu e você ande? Então essa palavra veio ao meu coração e eu disse: Senhor, eu não estou assim entendendo, mas eu creio que o Senhor vai falar com alguém naquela noite. O Senhor vai falar ao coração de alguém. E nós vamos ser despertados de fato a entender o que o Senhor deseja que nós sejamos durante as tribulações. Amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse a palavra
em 1 Samuel, no capítulo 1, nós vamos ler até o 19, amém? Versículo 19. Primeira Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do 1 até o versículo 19. Deixa eu colocar aqui para eu conseguir ver. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Antes da gente dar continuidade, eu quero que você entenda que Ana, olha só, a Bíblia diz que Deus, o Senhor, deixou Ana estéril. E muitas vezes a gente não entende porque isso acontece nas nossas vidas. E a gente às vezes até não sabe se posicionar diante de Deus. E não entende que isso é uma oportunidade do milagre do Senhor acontecer na nossa geração. E nós olhamos para nós, olhamos para as nossas dificuldades, olhamos para o que nós estamos vivendo e a gente vê como um empecilho. Nós não nos sentimos amados porque estamos nessa condição. Vamos dar continuidade aqui à palavra do Senhor. Penina, a sua rival, a provocava continuamente, a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Então, além dessa mulher ser estéril, naquele tempo, o povo, eles não olhavam para as mulheres estéreis como mulheres realmente de valor, mulheres dignas. É como se eles entendessem que aquelas mulheres, era como se elas estivessem amaldiçoadas. Entende? E tinha um certo tipo de preconceito com essas mulheres, que não geravam, que não davam à luz. E isso era um fator que até os seus maridos se sentiam constrangidos por isso. Mas Elcana amava a Ana. Amém? E o que é que eu quero dizer para vocês com essa história, no início dessa pregação? É que Ana, mesmo nessa condição, Elcana a amava. Mas isso é algo positivo, não é? Ela tinha um marido que a amava mesmo que ela não gerasse frutos para ele ser honrado. Mas o que foi que aconteceu com Penina? Algo negativo. Aliás, com Ana. Penina começou a desprezar Ana. Penina, para vocês que eu falei, ela era outra mulher de Elcana, certo? Penina começou a humilhar Ana. Olha só, Penina, a sua rival, provocava continuamente a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Então, em muitos momentos da sua vida, você pode estar se deparando a uma situação onde alguém vem contra você, para querer lhe diminuir, querer que você não flua no Senhor. Isso pode acontecer. Imagina o que Ana vivia dentro daquela casa. Eles moravam no mesmo ambiente. E todos os dias, imagine aí, 24 horas. Durante essas horas que Penina tinha a oportunidade, ela desprezava Ana. Vamos continuar lendo. Isso acontecia ano após ano. O que é que ele está se referindo que acontecia ano após ano? Acontecia deles subirem ao templo para adorarem ao Senhor. Então eles iam em família. Então Elcana levava Penina, levava também Ana, mas também levava os filhos de Penina, tá certo?
E aí o que aconteceu? Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Quantas pessoas aqui já passaram por esse tipo de situação? De alguém humilhar você, querer diminuir você diante das pessoas. Eu creio que muitos podem ter passado por isso. E não foi fácil para Ana passar por esse tipo de situação. Então Eucana, o seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste o seu coração? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele não entendia o que Ana estava passando, mas ele depositava amor sobre Ana. Porque o Senhor faz isso com você, o Senhor faz isso comigo. Ele levanta pessoas para depositar amor, para preencher aquele espaço que está ali. E às vezes você não enxerga, às vezes você não percebe o amor de Deus te abraçando. Mas vamos continuar. E certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ele sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Pode passar. Então Ana fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça e sobre a cabeça dele não passará a navalha. Amém? Vocês entenderam o processo que Ana passou? Vocês entenderam o quanto foi difícil Ana ser humilhada por todos? Por mais que as pessoas não falassem, por mais que as pessoas estivessem caladas, todos os lugares que Ana andava, ela lembrava que ela não era uma mulher frutífera, que ela ainda não tinha gerado para honrar o seu marido. Ainda mais com uma Penina. Então, às vezes, muitas Peninas querem te destruir. Mas você não pode tirar os olhos do Senhor. Você não pode deixar o seu coração realmente depositar toda a raiva naquelas Peninas que te perseguem. Porque a nossa luta não é contra a carne, não contra sangue. Não é contra o sangue, é contra os principados e potestades. Então eu e você não podemos deixar-nos ser atingidos por essa dor que vai nos amargurando e vai nos deixando secos, ao ponto muitas vezes de não amar mais o próximo, não acreditar mais que possa existir alguém que possa fazer diferente. E Penina, ela tomou as melhores decisões que alguém, um cristão, uma pessoa que servia a Deus poderia tomar. Nós sabemos que naquele tempo ainda Jesus não estava, né? Ainda não tinha nascido, mas Penina entendeu o que o Senhor Deus queria que ela fizesse. Penina honrava ao seu Deus. E o que foi que Penina fez? A primeira coisa que Penina fez, ela buscou ao Senhor, ela não foi buscar a homens. Penina foi até o templo, Penina clamou, ela buscou a ajuda do seu Senhor. E ela buscou a ajuda do Senhor diferente, porque ela poderia ter reclamado, ela poderia ter insultado o Senhor. Ela poderia até nem ter insultado, mas ela poderia ter questionado: por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso, Deus? Por que eu fui a escolhida a ser estéril? Ela poderia ter, de uma forma diferente, atacado Deus. E o Senhor não nos chamou para isso. Ela poderia ter simplesmente falado da forma como deveria falar. E ela falou. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes eu e você nos colocamos no papel das pessoas que não sabem passar pelas dores.
E Ana, ela fez algo diferente. Ela não desonrou o Senhor. Ela não atacou ao Senhor. Não foi difícil ouvir essas palavras? Então, muitas vezes a gente não entende. A gente não entende porque da gente estar passando por aflições. Mas o Senhor tem algo muito grandioso a derramar nas nossas vidas. Ele tem algo grandioso. Ele quer fazer um milagre, algo poderoso. E eu e você, às vezes, não entendemos. Penina, ela fez um voto com Deus. Ela prometeu ao Senhor que se Ele desse a ela o direito de gerar, ela entregaria o filho dela para o Senhor. Só que quando ela estava no templo, veio o sacerdote. E quando o sacerdote chegou naquele lugar e viu aquela mulher chorando, balbuciando, sem falar, sem sair palavras, ele não entendia o que estava acontecendo. E ele chegou para Ana e ele achou que ela estava embriagada. Ele achou que ela estava em pecado. Olha só, obrigada. Carolzinha, você é demais. Vamos ler aqui comigo, ó. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli, o sacerdote, pensou que estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E olha só como foi que Ana respondeu a uma repreensão do sacerdote daquele lugar. Ela respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tomes a tua serva por uma mulher perversa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E Eli respondeu, observe bem: vá em paz e o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Penina, ela não, em nenhum momento ela entendia o que a palavra de Deus queria que ela fosse. Mas Ana entendeu. Ana entendeu o propósito. Ana vivia de fato aquilo que a palavra queria que ela vivesse. Enquanto Penina a acusava, enquanto Penina ela queria destruir, enquanto Penina não queria ver o sucesso de Ana, Ana fez diferente. Ana, ela não agiu com... Como é que eu posso dizer? Ela não agiu com julgamento com o sacerdote. Ana, ela não levantou a sua voz para desprezar o sacerdote. Vocês estão entendendo as duas pessoas? A diferença de Penina para a diferença de Ana. Ana não desprezou o sacerdote. E sabe o que foi que aconteceu com Ana? Ela foi abençoada pelo sacerdote. E o que foi que o sacerdote fez? O sacerdote disse: vá em paz. E o Deus, olha só a bênção do sacerdote para a vida de Ana. E o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Você acha que se Ana tivesse, naquele momento, desonrado o sacerdote, porque ela se sentiu acusada, será que ela ia receber essa bênção do Senhor? Porque o Senhor também observa as nossas atitudes. O Senhor observa como nós tratamos o nosso próximo. Pode passar. E ela disse: espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava abatido. Vocês estão entendendo que ela creu no que Deus poderia fazer por ela? Vocês estão entendendo que ela realmente foi lá e agarrou a bênção que foi derramada? E ela creu. Olha só o que aconteceu com ela. Ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava abatido. Quando as pessoas entram em depressão, elas não querem mais comer. Elas não querem mais tomar banho.
Elas podem chegar a esse nível, que é o último nível, que é quando você não quer mais, não consegue mais cuidar, ter os seus cuidados de higiene. Essas pessoas, elas não enxergam que a esperança delas está em Jesus. Que Jesus pode fazer aquilo que vai restaurar a vida dela. E nós precisamos entender que essas pessoas estão passando por isso. Mas elas precisam encontrar a luz de Jesus. Elas precisam encontrar Jesus. Porque o milagre vai vir. Porque o Senhor, Ele deseja todas as melhores coisas para nós. E a sua palavra diz: a vontade do Senhor para nós, ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor não tem pensamentos maus aos nossos respeitos, até mesmo quando a gente erra. Isso que eu estou dizendo para vocês são versículos. Então você precisa entender que o Senhor, Ele quer te dar a mão, mas você precisa tomar uma atitude de humildade está faltando em mim e em você, para a gente viver as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos entender, nós precisamos estar preparados para receber as promessas. E outra coisa que Ana fez foi adorar ao Senhor. Ana adorou ao Senhor. E olha só, na manhã seguinte, então Ana, naquele dia que ela recebeu a bênção, ela creu. Mas no outro dia, Ana não duvidou não. Olha o que Ana fez. Ó. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. E depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com Ana, a sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. Você pode dar um glória a Deus nesse lugar? Você pode dar um aleluia ao Senhor? Porque Ele é um Deus de milagres. Ele é o Deus da vida. Então se Ele gera a vida, se Ele faz uma estéril dar à luz, o que será que Ele não pode fazer? Você tem ainda dúvidas do que o Senhor pode fazer? Aquele que deu o seu próprio filho para morrer numa cruz. Você ainda tem dúvida que Ele não pode fazer por você alguma coisa? Ele faz. Ele faz. Ele não poupou o seu próprio filho. Eu e você poderia poupar os filhos, mas Ele não poupou o seu próprio filho por amor a você. Se você se colocar no lugar de Deus, fazendo isso, o que o Senhor fez, você vai entender que amor é esse. Você vai entender e começar a entender de fato que Ele fará por você. Ele fará por você. E a maior parte das pessoas que desistem no meio do caminho é porque colocaram a sua perspectiva no que se levantam contra elas. Quando nós estamos nos vales, nós temos sempre a mania de olhar para o que se levanta contra nós. Mas nós esquecemos de colocar os nossos olhares para aquele que nos guarda do que se levanta contra nós. Eu sei que você está percebendo agora que você só lembra do gigante, que você só se lembra daquilo que fizeram de ruim com você. Mas você não para pensar e aprender de fato que você precisa olhar para aquele que te guarda. E é por isso que eu estou falando isso novamente. Porque você precisa mentalizar. Você precisa pensar sobre isso, até que isso entre no seu coração e você comece começar a atuar diferente nos vales. Nos vales eu preciso me posicionar de uma forma diferente. Nos vales eu preciso olhar para a força dele, porque é a força dele que vai adiante de mim. É o exército dele que vai adiante de mim. Então eu não posso duvidar da força dele.
Se eu aceitei a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, se eu já reconheci Ele, levantei as minhas mãos diante das pessoas, sem me importar com quem está olhando, mas dizendo: eu reconheço que Tu és o Filho do Deus vivo, que morreu numa cruz para me salvar. Eu reconheço que Tu és o Rei, o soberano. Eu Te reconheço como Cristo, como Messias, como Rei ungido. Então, se você já fez isso, você tem um Deus que vai à frente por você. E as tuas batalhas serão vencidas, e até mesmo as guerras serão vencidas, porque Ele vai vencer. É Ele que vai vencer a tua guerra e a minha guerra. A nossa luta não é com as armas carnais, não é com um braço forte que eu vou lutar contra o meu irmão. Não, você não vai lutar contra o seu irmão. Você vai ter que lutar espiritualmente contra os espíritos malignos que quer te destruir. Que quer dizer que você não é capaz, que quer dizer que você não vai prosperar, que quer dizer que você não vai ter paz, porque a paz está dentro da prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro, não. Se a palavra do Senhor diz que nós vamos sim andar em abundância, nós vamos sim, porque quem tem Jesus anda em abundância, de amor, de paz, de alegria, de tranquilidade. Você precisa entender qual é essa verdadeira paz. Glória a Deus. E entre um topo e outro, você vai ter que enfrentar os vales. Não dá para saltar de um topo para o outro. Você vai ter que passar pelos vales. Afinal, as aflições, como eu falei, elas acontecem com todos os cristãos. Eu queria, Carol, que tu abrisse em João, capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33. E olha só o que é que o Senhor falou. Preste bem atenção. O Senhor Jesus disse: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Então, se Ele está com você, você vai vencer essas guerras. E existem algumas palavras-chave que você precisa guardar desse versículo. E as palavras-chave são paz. Olha só, paz, ânimo. E essa parte, eu venci o mundo. Nessa versão está dizendo coragem. E o Senhor está falando para você: tenha coragem. Tenha coragem para enfrentar. Você precisa enfrentar. Você precisa focar no que está lá no fim, que é a vitória realmente dessa guerra que você está passando, seja ela em qual área for. Então, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam obedecendo os seus preceitos e o amam, vão conseguir vencer as suas adversidades. A jornada da fé não significa ficar bem no topo, e sim permanecer de pé nos vales. Essa é a verdadeira jornada da fé. Você precisa ficar de pé nos vales. De pé nos vales. O Senhor te chamou para ficar de pé. O Senhor não te chamou para ficar choramingando como se Ele não tivesse poder e te alcançar naquela situação. Você precisa saber orar diferente. Orar crendo que o teu Deus, o leão da tribo de Judá, está se levantando para te defender. É o leão da tribo de Judá que se levanta para te defender. É Ele que vai à tua frente. Então você não tem mais que orar tendo medo. Não há mais tempo para ter medo. Há tempo para realmente reconhecer quem Ele é. Há tempo agora para reconhecer o poder que está nas mãos dEle. Há tempo agora para reconhecer que Ele é o Rei ungido. E que Ele vai vencer o maligno. É assim que você tem que olhar para Jesus. Ele vai vencer o maligno. E vai chegar um tempo que a gente vai ter que começar a prestar mais atenção a isso. Se você não colocar na sua mente que Jesus é o leão da tribo de Judá,
e ficar olhando como se, porque ele é chamado de cordeiro, ele é incapaz, você está lendo a Bíblia errada. Ele é sim o cordeiro. Ele morreu numa cruz. Ele não reclamou porque morreu numa cruz por você. Você tem que olhar para Jesus como um cordeiro. Mas você não pode esquecer que ele é um leão. A palavra não diz que Jesus só é um cordeiro. Ele é o cordeiro e ele é o leão. E aqui na igreja a gente teve um confronto que a gente declarou sobre isso. Então você que participou desse confronto, por que você ainda não olha para os seus vales e lembra que Jesus, ele é aquele leão? E nós somos os leãozinhos. Vocês estão entendendo? Nós somos os leãozinhos. Então, muitas vezes nas nossas vidas há momentos que a gente diz assim: as coisas não estão acontecendo. Há momentos em que algumas coisas não estão fluindo. E você fica, não está fluindo. Não está dando certo. O que eu estou fazendo? Se eu estou fazendo tudo certo. Há momentos onde as coisas não estão da forma que era para ser. Mas você tem que lembrar que você vai passar também por aflições, porque você não é o separado, o único. Deus, ele é justo, assim como aqueles que não são cristãos passam por aflições, você vai passar. Não queira ser preferido. O amor do Senhor é igual por todos. Ele morreu numa cruz por todos, para que todos tivessem acesso a Deus, todos. Agora cabe a você se você vai querer estar mais próximo do Senhor ou não. Se você vai querer morar com Ele ou não. A decisão é sua. Deus nos deu um livre arbítrio para escolher. Deus não criou robôs. Deus não criou robôs. E muitas vezes nós queremos olhar para o gigante e ter medo. A gente quer olhar para a fornalha, mas a gente esquece que havia um quarto homem na fornalha. Para aqueles que vivem de fato e têm a crença em Deus de verdade, eles veem o quarto homem na fornalha. Nós estamos precisando melhorar a nossa fé. Nós estamos precisando mais ouvir a palavra. Porque quando eu escuto a palavra, eu fortaleço-me. Eu fortaleço-me. A minha fé, ela aumenta. Então, se a minha fé, ela não está como deveria estar, eu não estou tendo fé o suficiente. Então eu preciso ouvir mais a palavra de Deus. Eu preciso crer mais no Senhor Jesus, no poder dEle. E por isso Deus está falando: pare de olhar para tudo isso que está ao seu redor. Olhe para mim. Olhe para mim. O Senhor está dizendo para nós hoje isso. Olhe para mim, não olhe para as circunstâncias. Você vai vencer essas circunstâncias, porque eu estou com você. E a palavra do Senhor diz sobre um episódio onde os discípulos estavam no barco. E começou a ter uma tempestade, o mar ficou bravio. E eles começaram a se desesperar. Só que, gente, eles estavam com Jesus no barco. E Jesus estava dormindo. Esse mesmo Jesus que estava no barco dormindo, era o mesmo Jesus que no seu primeiro milagre transformou a água em vinho. E eles estavam com esse mesmo Jesus. Então, se Jesus quisesse que o mar se transformasse em pedra, o mar se transformaria. Por que eles estavam duvidando do Senhor? E muitas vezes nós nos encontramos assim. Nós cremos no Senhor, mas a nossa crença está precisando melhorar. Está precisando melhorar. E eu queria que você também lembrasse agora de outras pessoas da palavra que fala que elas passaram por adversidades.
Nós vamos falar agora sobre Moisés. Moisés, a primeira adversidade que Moisés passou era saber que era adotado. Quantas pessoas aqui que você conhece, que são adotadas e que se revoltam? Quantas pessoas que marcam no seu coração dores, porque não se sentem amados pelos seus pais naturais e os seus pais que lhe acolheram. Moisés poderia ter passado por isso. Ele era adotado. Só depois que Moisés, ele descobriu. Outra coisa que Moisés tinha, Moisés era gago. Eu imagino como é o coração das pessoas que têm esse problema. Porque você sabe que muitas pessoas têm preconceito. E sabe o que foi que Deus fez com Moisés? Moisés, você vai ser o escolhido para libertar o povo de Israel. Você vai falar com Faraó. O Senhor escolheu Moisés, um homem gago, para falar com Faraó. Esse foi um vale que Moisés passou também. E depois Moisés, ele quando viu um egípcio matando um povo israelita, que era o povo dele mesmo, de sangue, ele acabou assassinando aquele egípcio. Esse foi um vale terrível que Moisés passou. E para acabar de completar, um israelita olhou para ele e acusou, como se ele fosse fazer com ele aquilo que ele fez com o egípcio. Ele ainda foi acusado. Olha os vales que Moisés passou. Mas Moisés não desistiu. Moisés foi e libertou o povo pelo comando do Senhor Deus. Então quero que você entenda, não importa o vale que você passou, o que importa é a promessa que o Senhor depositou nas tuas mãos, que vai corroborar para que Ele seja visto, para que Ele seja engrandecido, para que pessoas possam estar com o Pai. Eu não sei se você está entendendo. Os vales são para que sejam produzidos milagres. E depois de Moisés nós temos José. José, ele foi traído pelos seus próprios irmãos de sangue. Eu não sei se você já foi traído por um irmão de sangue, não precisa você levantar a sua mão. Mas se você foi, você sabe que dor é essa. Imagina você ser vendido como escravo para outro lugar. Mesmo assim, José, ele perdoou os seus irmãos. José passou por vales terríveis no seu coração, mas ele soube de fato fazer a vontade do Pai. E o que foi que Deus fez com José? José começou a ser o governador do Egito. José ainda conseguiu salvar o seu pai e os seus irmãos que tinham ferido ele, e até mesmo o seu irmão, que era filho também da sua mãe, porque o pai de José tinha outras mulheres. Você pode salvar a sua casa se você persistir nos vales. O Senhor vai te colocar nos topos que Ele preparou para você. O Senhor deseja que você corra uma carreira rápida. Não fique mais andando devagar nos vales. Queira correr. Corra nos vales. Nos vales não é momento de eu me esconder no meu quarto e não orar. Se você for entrar no seu quarto, é para orar ao Senhor. Não se esconda no quarto porque você está se sentindo sozinho. Quando você estiver se sentindo sozinho, vá se encontrar com Ele. Sabe o que é que você está precisando? Você está precisando não é da companhia de ninguém, não. Você está precisando da companhia do Senhor. O Senhor está te chamando e você não está percebendo. O Senhor está te convidando. Ele quer estar contigo e você não está percebendo. Talvez quando você estiver sozinho, porque pessoas te deixaram, entenda, esse é o convite do Senhor para estar comigo. Esse é o convite do Senhor para estar comigo.
O Senhor está te convidando. Perceba nos detalhes. Ele quer se revelar a você em intimidade, como um pai que ama o filho. Vamos começar a olhar os vales com olhares diferentes. Vamos começar a fazer diferente. E ensinar os nossos filhos a ser diferentes. Até que eles entendam que nada pode abalá-los. Nós precisamos introduzir isso nos filhos. Você precisa ensinar que ele não pode ser abalado porque o Senhor está com ele. Que eles precisam avançar. Que eles são reis mesmo para reinar naquele lugar onde eles estão. Que eles vão ser sacerdote mesmo para conduzir o povo. Você precisa entender que o Senhor te chamou para isso, chamou os teus filhos também. E chamou a tua família também para isso. Mas você primeiro precisa viver isso. Você precisa aprender a passar pelos vales. Para poder que eles aprendam também. Para que eles aprendam a passar pelos vales. E eu vou te dizer uma coisa. É horrível estar nos vales sem Jesus. E eu vou te dizer uma coisa pior ainda. É horrível estar nos topos que o diabo nos coloca sem Jesus. Sabe o que foi que o diabo fez com Jesus? Ele colocou Jesus em um topo. Você sabia disso? Que o diabo também pode colocar a gente em topos? E sabe onde foi? Acima do templo. E sabe o que foi que o diabo disse para Jesus? O diabo começou a usar a palavra, as escrituras, para que Jesus, ele se jogasse de cima daquele templo. E ele disse que o Pai daria ordem aos anjos para segurá-lo. Se Jesus não conhecesse as escrituras em profundidade, se Jesus também, eu acho que até ele duvidava de quem era Jesus, porque como pensar que Jesus iria fazer diferente? Mas eu te digo, se você estiver no topo que o diabo colocar você estiver sem Jesus, o diabo vai te estraçalhar. Ele vai te empurrar do topo e você vai realmente se destruir. Não adianta estar em vales, não adianta estar nos topos que o diabo coloca para você sem Jesus, porque você vai perecer. Você vai perecer. E se o diabo fez isso com o Filho de Deus, ele pode fazer comigo e com você, e ele vive fazendo isso comigo e com você, até que a gente caia. Qual topo o diabo está tentando te colocar? Eu quero que você pense agora. Qual topo o diabo está tentando te colocar? Eu não estou falando do topo que Deus te coloca. Eu estou falando do topo que o diabo tenta te colocar. Será que o diabo está te colocando no topo chamado sexo por dinheiro? Será se o diabo está te colocando no topo por casar por dinheiro? Será se o diabo está te colocando no topo chamado riquezas ilícitas? Riquezas que não agradam o coração de Deus? Será se o diabo está te colocando no topo do roubo e do engano? Será se o diabo está te colocando no topo chamado amizades por status? Qual é o topo que o diabo está tentando te colocar para te destruir, te jogar lá de cima? Você tem que começar a abrir os seus olhos para entender. Qual o topo que o diabo tem te manipulado para te jogar lá de cima? Eu te digo, suporte os vales. Suporte os vales. Os vales que o Senhor coloca para a sua vida. É possível suportar. Porque Ele suportou. E se Ele suportou, nós também suportaremos. Porque Ele veio. E Ele
veio para se identificar conosco. Ele veio como homem a essa terra, para que eu e você pudéssemos ter o direito da salvação. Tinha que ser algo que se ficasse semelhante conosco. Tinha que ser alguém que não tivesse nenhum pecado. E outra coisa que eu queria dizer para você: nenhum herói da fé foi forjado em palácios. Você quer palácios? Ah, porque eu quero os melhores lugares, Senhor. Me coloca num palácio, Senhor. Não foi assim com os heróis da fé, não, viu? Eles não começaram em palácios. Lembra das histórias que eu falei? E se eu for falar mais histórias, como eu tinha aqui colocado, de outros homens de Deus que passaram por vales, mas que realmente, de fato, obedeceram ao Senhor e conseguiram as vitórias. Quando eu falo de vitória, não é aquela vitória só financeira que o pessoal fala, não. Eu estou falando que eles venceram em tantas áreas. Na área familiar. Em tantas áreas. Existe um ditado popular que diz: marinheiro bom não é feito em mar calmo. Quantos aqui já ouviram esse ditado popular? É bem antigo. Marinheiro bom, minha gente, não acredito. Marinheiro bom não é feito em mar calmo. Se um marinheiro com experiência, se você estiver dentro de um barco, um marinheiro com experiência, ele disse: olha, fica tranquilo. Esses ventos que estão acontecendo, esse mar agitado agora, não vai causar em você nada. Não, o seu barco não vai naufragar. Você vai acreditar nele? Vai. Por quê? Porque ele teve muita experiência. Então você precisa entender que para que você seja conforme o Senhor quer que você seja, você vai ter que ser provado. E é provado para ser aprovado. Provado para ser aprovado. Permita-se ser colocado após os vales pelo Espírito Santo nos altos montes. Foi isso que o Espírito Santo fez com Jesus. Após tudo o que aconteceu naquele lugar, no deserto, que o diabo fez com Jesus, o Espírito Santo pegou Jesus e levou para altos montes. Aleluia. Será que você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria, Carol, que tu abrisse em Mateus, capítulo 24, do versículo 13 ao 14, para a gente encerrar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Será que você pode dar um glória a Deus? Você pode dar realmente glórias a Deus por essa palavra? Você pode ficar de pé?